Senhor Presidente da Assembleia, senhores secretários da mesa, senhores vereadores, senhores deputados, senhoras e senhores, boa tarde. Eu confesso aqui, nunca na minha vida pensei debater nesta Assembleia a sexualidade dos pombos. Diz que o debate... Pois, há sempre uma primeira vez para tudo. Diz que o debate é sobre os animais, mas o documento a discutir é não o sexo dos anjos, mas realmente o sexo e reprodução dos pombos. Que já falamos aqui em 2019, que já falamos aqui em 2020 e voltamos a falar aqui em 2021. Ora bem, apesar de se denominar pessoas, animais e natureza, a quantidade de documentos que dizem respeito a estes últimos é muito superior à que o partido PAN traz sobre as pessoas, pelo que em matéria de prioridades já percebemos onde o PAN se situa. Boa tarde, Sr. Vice-Presidente, bem-vindo. E vacinado, ótimo. Bom, e quer-nos convencer o PAN, através da censura das palavras, porque é disto que se trata, que os pombos não são uma praga, que são só, e diz no ponto 2, que devemos dizer pombos urbanos. É a terminologia fofinha dos flocos de neve. Pombos urbanos porque é violento dizer praga de pombos. É como as pragas do Egito. Afinal, o faraó só enfrentou uma colónia de férias de gafanhotos e um passeio de sapos cosmopolitas patrocinados por Moisés. E a história é que exagerou na coisa. Não, senhores deputados do PAN e senhores deputados desta Assembleia, a terminologia correta não é pombos urbanos, como o PAN quer nos fazer crer, mesmo trazendo documentos da Alemanha que se limitaram a traduzir, o termo correto é praga mesmo. E sabe porquê, senhor deputado? Eu vou-lhe dizer, e até o senhor sabe, tanto que até o diz por outras palavras nos seus documentos, sem querer chamar pelo verdadeiro termo, porque eles se reproduzem numa velocidade assustadora. No ponto que defendem os tais pombais contraceptivos, nós estamos de acordo. É uma forma de redução do seu número, mas não queira colocar paliativos nas palavras. Praga tem várias acessões e uma delas é a aparição repentina de um grande número de organismos da mesma espécie causando dano ou moléstia. Quer-me parecer que isto descreve na perfeição a proliferação dos pombos. Urbanos, citadinos, cosmopolitas, sei lá como querem se lhes referir, mas são pombos que se reproduzem estonteantemente. E isso, senhores deputados, em português se diz praga. Porque o PAN apresenta-nos aqui um discurso como se nós, seres humanos, fôssemos os diabólicos maus da fita, torturadores dos pobres pombos, e eles fossem as vítimas. Nós é que somos vítimas da extrema atividade sexual dos pombos. Nenhuma palavra o senhor deputado disse ou escreveu, por exemplo... Nem uma palavra o senhor deputado disse ou escreveu sobre, por exemplo, a criptococose, a salmonelose ou as encefalites virais, doenças nocivas e que comprometem a saúde e a vida humanas, podendo provocar meningites, entre outras complicações graves, devido à concentração de fezes de pombos e dos seus parasitas. Mas nisto o senhor não fala. Pelos vistos, a vida dos pombos e a sua reprodução é mais importante que as vidas humanas. Falando já agora de um primeiro documento que vocês apresentam, esta plataforma, isto não se inventa, Plataforma Cívica Unidos pelos Pombos. Na página 10 diz: constata-se assim que o problema do excesso populacional destes animais em meio urbano é sucedâneo da intervenção humana. Está enganado, senhor deputado. O excesso populacional dos pombos é uma praga pela reprodução dos mesmos. Mas num ponto estamos de acordo, só com a intervenção humana é que se poderá resolver esta questão. É claro, também há a proliferação de pombos no campo rural. Só que os seus predadores naturais, as aves de rapina, vivem nesses meios e conseguem naturalmente controlar o descontrole reprodutivo dos pombos. Chama-se isso natureza. Mãe natureza. Também li no vosso relatório, na página seguinte, na página 11, que são contra os espigões que se colocam para evitar que os pombos pernoitem e sujem os monumentos. O senhor deputado sabe que as fezes dos pombos são corrosivas e danificam até a pedra?
que há edifícios e estátuas que ficam corroídos pela quantidade de fezes de pombos e a única forma de evitar que se amontoem nessas estruturas é colocando os tais espiões, é que neste caso não é pela quantidade reprodutora dos pombos, mas pela quantidade de fezes que eles produzem. E ainda não foi encontrada nenhuma forma de evitar que estes animais façam as suas necessidades, nem colocando-lhes uma rolha. Portanto, como sugere o Sr. Deputado que se protejam os edifícios e outras estruturas? Quanto ao outro documento que nos entregou, de controle dos pombos nas cidades grandes alemãs, os exemplos de custos são os da Alemanha ou fizeram um estudo sobre os custos em Portugal? Ou importaremos os pombais da Alemanha? Aliás, este documento é feito por uma associação colombófila alemã, que pelos vistos é o que o PAN se está a tornar. Não é um documento oficial. E eu gostaria que me indicasse uma grande cidade alemã onde este relatório foi tido em conta. Só uma, porque eu não encontrei, mas pode ser problema meu. E no anexo A3, o Estatuto Legal dos Pombos na Alemanha pretende implementar um Estatuto Legal do Pombo aqui? Repito, Estatuto Legal do Pombo. Essa grande preocupação do PAN para a cidade de Lisboa. Ao ponto de pedir um debate da atualidade, porque não há mais nenhum tema mais atual, é a proliferação dos pombos, o último debate da atualidade deste mandato. Discutir a reprodução e controlo sexual dos pombos e o seu estatuto jurídico. Confesso que não era para isto que eu pensava estar reservada. Eu gosto de animais, penso que todos nós gostamos. E não andamos aqui em concorrência, quem é que gosta mais, quem é que gosta menos, quem é que respeita mais os animais do que os outros. Só que eu acho que não deveríamos humanizar os animais. E aconselho sinceramente os senhores deputados do PAN a não o fazerem. Respeitá-los, sim, amá-los, claro, mas não coloquemos em primeiro plano os animais em detrimento das pessoas.